Obrigado, Viviane. Bom, pessoal, eu tenho certeza que, à luz de todos esses dados que a Viviane nos trouxe, essas estatísticas, esses pensamentos, certamente a gente tem muita coisa para perguntar para ela depois. E eu acho que talvez o mais rico desse nosso encontro possa ser realmente o momento que a gente começar a discutir um pouco e conseguir interagir um pouco mais com os nossos palestrantes. Bom, na sequência, a gente vai ver duas experiências de vida. Como eu comentei, dois engenheiros. O primeiro deles é o Kawchuk, o Paulo Ricardo Kawchuk, que é engenheiro especializado em engenharia nuclear pela URGS, pós-graduado em marketing pela SPM, consultor independente para planejamento estratégico e comercial em projetos de tecnologia. E teve uma experiência bastante interessante também. Ele fundou uma panificadora, fundou a Pan du Monde, primeira web store boulangerie de Porto Alegre. É consultor sênior hoje associado da Ativar Projetos e Pessoas. Por favor, Kawchuk. Então tá, boa tarde, gente. Opa, funcionou. Então tá. O título parece filme do Woody Allen. Pão sem glúten, psicologia e outras coisas que eu não esperava. Né? O que um engenheiro elétrico pode entender de psicologia? Né? Essa é a grande pergunta. Mas então tá, vamos adiante então. Eu vou começar então com um prelúdio, falando então sobre a minha formação. O Capel já falou alguma coisa sobre a minha formação, e eu sou das antigas. Eu sou da década de 80, eu entrei em 82 na elétrica, lá na URGS. Foi praticamente quando botaram a pedra fundamental lá do prédio. Bom, aí fiz muita coisa. Teve um fator que eu diria que foi divisor de água assim, na minha carreira, que foi ter feito pós-graduação em marketing. Porque dali em diante eu comecei a ter uma outra visão, a visão mercadológica. Como eu costumo dizer, marketing, dentro de uma empresa, ele não é um departamento, ele tem que ser uma maneira de pensar. Mas vamos adiante. Falar um pouquinho sobre a minha carreira. Desde a época de faculdade, eu acho que era no segundo ou terceiro semestre, eu fui fazer estágio lá com o meu amigo Bozeto, lá na BCM, e foi muito engraçado, porque, imagina, segundo ou terceiro semestre, ele me botou a fazer uma placa, um conversor analógico de digital de 16 bits, veja bem, isso já faz algum tempo, e partindo de microprocessador, de um Z80, tive que fazer projeto de hardware, software, escrever biblioteca de ponto flutuante. Isso foi assim, uma epopeia para mim, né? E durante os primeiros anos, depois de formado, eu continuei atuando na área de automação industrial. Eu acho uma área, até hoje, uma área que eu gosto muito. Tive diversas outras experiências aí. Depois, lá pelas tantas ali, teve aquela época em que a CRT estava para ser privatizada. Aí eu fui contratado. Durante 2 meses eu fui funcionário público e depois foi privatizada. Estava sendo criada naquela época a Celular CRT. E aí então eu participei, digamos assim, do começo da telefonia celular no Brasil. Então eu fui responsável por desenvolvimento de produtos, fui gerente de roaming, de interconexão e mais uma penca de coisa. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Logo depois eu acabei saindo, com mais outros sócios, montamos uma empresa de desenvolvimento de software na área de mobile. Isso foi, acho que 2000, 2001, por aí. E essa aí foi uma época interessante, foi aquela época do boom das .com. Então, qualquer um que montasse uma empresa, uma .com, certamente ia conseguir vender. E aí a gente acabou fazendo, então, essa empresa. Na verdade, assim, era muita tecnologia nessa área de mobilidade. E nós vendemos a empresa para a Promon, lá de São Paulo. Foi bem interessante, aí passei uma temporada lá também. E logo depois eu acabei saindo e tirei ano sabático. Aí eu, bom, agora então eu vou parar, vou repensar o que eu quero da vida. Aí aproveitei, fiz curso de mergulho, fiz curso de piloto, viajei, fiz um monte de coisa e
E eu sempre gostei de gastronomia, culinária. E aí eu fui ali no ponto das padarias e fiz um curso rápido de 3 dias de como fazer pão. Era muito engraçado, porque era um curso de tarde, então era assim, era eu e mais as tiazinhas, as vozinhas fazendo pão. Era muito divertido, mas foi uma experiência boa. Bom, e aí foi indo, e só que chegou uma época que eu queria mudar de vida. O que aconteceu? Eu fui para uma área eu me tornei, digamos assim, consultor. Atuei principalmente gestão de projetos na área de tecnologia, só que chegou um ponto que eu estava muito focado na área de planejamento e comecei a trabalhar pesado com o setor governamental. Tá? Não diretamente, mas subcontratado. E então eu fiz vários projetos, tipo Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento, várias secretarias de Estado. Então, foram projetos interessantes. E ali a gente tem bem a noção da diferença, o que é o modus operandi de iniciativa privada e o setor público. Né? É que nem aquela história assim... na iniciativa privada existe uma noção de tempo, na pública é outra. E aí eu acabei vendo muita coisa que acabou me deixando meio desgostoso. E eu disse, não, eu acho que eu estou a fim de algum novo desafio, vamos tentar alguma coisa nova. E aí então eu comecei a pensar em opções de novos negócios. Bom, então eu criei a tal da diretiva número 1. O que é a diretiva número 1? Antes de descobrir o que eu queria fazer, eu disse o seguinte, eu queria alguma coisa que me desse prazer e que me desse dinheiro. Essa era a diretiva número 1. Então, aí, baseado então, nessa diretiva, eu comecei a estudar o que poderia fazer. Bom, uma das coisas que eu gosto, e naquela época tinha muito interesse, era a aviação experimental. Só que para entrar no mercado de aviação experimental precisa alguns milhões de dólares. Não é assim uma coisinha de que a gente começa no fundo de casa. E aí eu comecei a pensar em outras áreas, mas aí tá, legal, eu gosto de gastronomia, aquele negócio todo. E aí veio de novo a ideia dos pães. E pelo fato de ter viajado muito para muitos lugares, ter morado em diversos lugares, então, quem já viajou muito, que teve essa oportunidade de degustar coisas em outros lugares, quando volta para cá diz assim, puxa vida, no mundo existe muito mais coisa além de pão cacetinho, né? E então, aí eu disse assim, por que quando a gente vai no mercado, tem pães de diversos formatos e vai provar e tudo tem o mesmo gosto, né? Aí eu disse, por que não dá para fazer alguma coisa tipo pães do mundo, né? Então daí que vem o nome, né? Boulangerie Pães do Mundo, né? Bom, aí eu comecei a estudar, fazer algumas pesquisas e então comecei a desenvolver um modelo de negócio de como é que seria esse empreendimento, essa boulangerie. É claro que eu tinha recursos limitados, além de outras limitações também que a gente vai ver aqui ao longo da palestra. Então tá, aí eu fundei a Pães do Mundo, isso foi não está mudando ali. Isso foi em dezembro de 2012, abriu as portas. Tá? E, opa! Voltou demais aqui. Aqui voltou demais. Eu acho que esse mouse aqui tem que direcionar ele. Volta ele mais, por favor. Se quiser voltar lá para o começo até. Tecnologia é assim mesmo. Travou? Isso aí. É Windows. Então tá, vamos tentar de novo. Bom, vai avançar aí para mim? Tá, até aí. Então tá, então como eu falei, em dezembro eu criei na verdade abriu as portas, porque ela começou, o planejamento todo começou muito antes, e em outubro de 2015 ela morreu. Então, ou seja, ela teve data de início, data de fim. Tá? Vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? Mas foi bem isso aí. Isso aqui, sabe o que está parecendo? O filme Titanic, né? Titanic a gente sabe que o navio afunda, né?
Então, tipo assim, agora vamos entender o romance que tem no filme para ver o que a gente tira de moral da história aqui, tá? Então vamos lá, eu quero analisar um pouquinho a linha de tempo, para agora a gente começar a entender, tipo assim, o trabalho de investigador criminal, o que aconteceu aqui. Então tá, de janeiro a março de 2012, eu elaborei o business plan. Pô, era a minha área de conhecimento, planejamento estratégico, elaboração de business plan, esse negócio todo. Então tá, então vamos fazer. Claro que eu tive a ajuda de outras pessoas, conversei, troquei ideia com bastante gente até chegar nesse ponto. Tá, depois, de março a junho, eu fui para o Senac fazer curso de padeiro confeiteiro. Por quê? Porque uma coisa é fazer pão em casa, na casinha da gente, né? Outra coisa é fazer pão em escala comercial. São equipamentos diferentes, são processos diferentes e assim por diante. Então tá, fui para o Senac e fiz o curso, muito legal. Aí depois, trancou de novo. Aí, tá. Em outubro teve a locação de imóvel. Em novembro fiz toda a parte de reforma e adequação. Aí tá, usa CAD, faz projeto, instalação de equipamento, aquele negócio todo, e assim foi indo. Aí tá, em dezembro, contratação de colaboradores, por isso que eu considerei como data de abertura. Então eu contratei colaboradores. Aí depois, janeiro e fevereiro, treinamento e elaboração do mix de produtos. Mix de produtos, o que é isso? É o que a gente vai vender, né? Afinal, é uma padaria. Bom, aí depois, em março, início de operação com loja virtual. Por que com loja virtual? Porque o meu modelo de negócio era esse, eu não tenho ponto de venda. Porque a grana é curta e o ponto de venda custa caro. Então, eu montei uma fábrica e eu vendo pela internet. Essa é a ideia. Muito bem. Aí, em junho de 2013, acendeu a luz amarela. O que é a luz amarela? Atenção, tem alguma coisa errada. Então tá, o que será que tem errado? Vamos ver o que é essa situação de atenção. Compras por impulso via loja virtual. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente está afim de comer pão, a gente vai na padaria, olha lá e diz, pá, isso aqui me agradou, e pega na hora e leva. Isso é compra por impulso. E como é que a gente vai fazer compra por impulso na internet? Complicada a coisa, né? Então, é o tipo da coisa que, até a pessoa decidir, ela perdeu a vontade, se levantou, foi ali na esquina, na padaria e comprou o que ela queria. Então, esse é o primeiro desafio, né? Comunicação é tudo. Por quê? Porque no ponto de venda, o sujeito entra na padaria, ele sente o cheiro, ele olha. E numa loja virtual, como é que a gente faz isso? Aí a importância de ter uma boa comunicação. Então, isso é imprescindível. Outra questão também muito interessante é a sazonalidade. Porto Alegre morre no verão, vai todo mundo para a praia, né? E aí, o que a gente faz? Leva para vender pão na praia, é bem complicado, tem toda uma logística aí. Então, tem toda essa questão de sazonalidade. E outra coisa também, as pessoas geralmente assim, eu vou passar bem, vou comer bastante fim de semana. Então, pão artesanal compra sexta e sábado, ou quinta, sexta e sábado. E nos outros dias, vão comer pão cacetinho. Bom, para conseguir fazer essa história de venda por loja virtual, eu tive que montar um modelo de negócio diferente, que era o seguinte. Para poder entregar o pão por motoboy, não dá tempo de fazer o pão, chamar o cara e mandar o pão. Então, o que eu tinha? Eu tinha que ter o estoque de pão congelado. E aí eu congelava, tinha todo um sistema de preparo para poder fazer a venda. Então, aí você já vem a complicação, quer dizer, essa logística de finalização do produto, entrega, e aí um estresse, motoboy sai, esquece de fazer a entrega, cliente reclama que não recebeu. Nossa, é bem complicado. E, além do mais, a questão do capricho, a parte que eu digo do RH, na questão do preparo. Afinal de contas, é pão artesanal. Então, se não tiver uma apresentação bonita, não vende. Outra coisa interessante, que de uma hora para outra, assim, todo mundo teve a ideia de montar a boulangerie. Então, em tudo que é lugar em Porto Alegre, começou a aparecer gente vendendo pão artesanal. E o pior era o seguinte, que essas pessoas tinham ponto de venda. E eu continuava não tendo ponto de venda. Então, ou seja, eu estava concorrendo na internet com gente que estava no mundo real. Isso foi bem preocupante. Outra coisa também é a questão de tamanho e cultura do mercado local. Talvez se tivesse sido em São Paulo, a história certamente seria diferente. Mas a gente tem aquele famosa
maldição do Mampituba, né, de que do Mampituba para baixo tudo é diferente do resto do Brasil, inclusive essa questão de cultura do mercado e compra por internet. Outro ponto de bastante preocupação para mim é a questão do mix de produtos. Por que eu digo isso? Esse era o meu mix de produtos. Só que, veja bem, os pães eram em 3 tamanhos. O que eram os fruit pies? Fruit pies eram aquelas tortas de frutas que os americanos gostam. É torta de maçã, aquela que aparece nos gibis, né? E os croissants em 2 tamanhos. Então, se somar isso aqui tudo, vai dar quase 70 produtos. Agora, imagina manter estoque disso tudo congelado. Por isso que tem o que eu falei que é preocupante essa questão. Bom, e aí, o que a gente faz? Voltando para a linha de tempo, então. A gente viu que acendeu a luz amarela, aí conversando com uma amiga minha, ela perguntou assim, Tchê, por que tu não tenta fazer pão sem glúten? Aí, o que eu fiz? Fui pesquisar pão sem glúten. Na internet tu encontra de tudo, né? E aí eu peguei, comecei a catar receita de pão sem glúten e comecei a testar. Não sei se vocês têm experiência em fazer pão sem glúten, né? Mas se quem tem experiência sabe que é de chorar. Por quê? Porque... Mas assim, ó, o que acontece? A internet é assim, ó, os caras vão lá, botam umas fotos bonitas de pão com farinha de trigo e dizem que a receita é aquilo ali. Mentira! A gente faz a massa, parece massa de panqueca. Horrível. Então, o que aconteceu? Aí eu me frustrei um pouco, mas não pode ser tão complicado, vamos desenvolver alguma coisa. Se vocês observarem o pão sem glúten, geralmente ele é pão de forma. Por que pão de forma? Porque, como eu falei, como é uma massa líquida, tu faz ela até na batedeira, despeja na forma e bota no forno. Tá? E o pão artesanal, que a gente compra por aí, não, ele é uma massa modelada, ele é uma massa que tem consistência, ou seja, é bem diferente. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho que fugir do lugar comum, eu preciso criar pães diferentes daquilo que todo mundo faz, que é o pão de forma fatiado, sem glúten. Aí, então, eu comecei a pesquisar, o que tem? O mercado é carente em pão de hambúrguer. Então, aí eu comecei a desenvolver pão de hambúrguer sem glúten. Muito legal. Depois eu fiz o pão francês, fiz o Aussie Bread, aquele australiano, e mais uma penca de outras coisas. Vamos adiante. Bom, aí o que acontece? Em agosto, eu tive que elaborar um POP. O que é o POP? É um procedimento operacional padronizado. Tá? O que é? O POP de pré-produção sem glúten. Qual é o estresse aqui? O estresse é o seguinte, tá? Eu estava fazendo pão artesanal com farinha de trigo e aí eu passei a fazer pão sem glúten. O que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada é o seguinte, o cara que é celíaco, se ele, dependendo do grau da doença da pessoa, se entrar numa padaria e sentir o cheiro da farinha de trigo, passa mal. Então agora imagina eu produzir o mesmo pão, os 2 pães no mesmo ambiente, complicado. Então tinha todo um procedimento que era assim, ó, segunda e terça eu fazia sem glúten, por quê? Porque no fim de semana baixava a poeira, fazia toda uma limpeza e tinha todos os equipamentos e utensílios separados. E aí depois, quarta, quinta e sexta fazia o pão com glúten. Imagina a loucura, né? Eu assim, ó, várias vezes eu sonhei que tinha morrido celíaco e estava me processando. Sério, sério, sério. Bem assim, bem assim. Bom, aí o que aconteceu? Essa paranoia foi até janeiro de 2014. Aí eu disse, chega, aí tá, passamos a fazer a produção 100% gluten free. Esquece pão artesanal, agora vamos para o gluten free. Aí que tá, ou não me contaram, mas ninguém me procurou, né? Então eu acho que deu tudo certo. Bom, aí depois o que aconteceu? Eu descobri que precisava ter uma vida útil maior nos produtos, então eu precisava embalar os pães no que se chama de atmosfera modificada, que é aquele saquinho que tu tira o ar, injeta um gás inerte para durar mais tempo. Aí eu fui ver o preço de uma seladora, meu Deus, elas começavam assim na faixa de 11 mil reais. Complicado, né? Por que não fazer uma então, né? Aí eu comecei a fazer um projeto e fiz uma seladora de atmosfera modificada, que era um protótipo, não é uma máquina que dá para vender, mas eu fiz uma seladora que atendeu as minhas necessidades durante muitos anos por menos de R$1.000, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, consegui economizar uma bela de uma grana aí. Mas aí que está o prazer da coisa. Aí é que está o prazer, sabe? Me divertia, me lembrava a época de automação, né? Exatamente, né?
Bom, aí tá. Aí, em outubro, eu comecei a elaborar um business plan para expansão dos negócios. Tipo, agora vamos montar uma fábrica maior, aquele negócio todo, vamos começar a crescer. Depois de novembro a março, a gente começou uma fase de pesquisa e desenvolvimento para aumentar o shelf life, ou seja, a vida útil do produto. Por quê? Porque para vender em mercados mais distantes, o pão tem que durar mais. Então, eu fiz um trabalho muito legal com uma professora, uma amiga minha, ela é professora na URGS, lá no Instituto dos Alimentos, a Roberta, que a gente conseguiu subir o prazo de validade de uma semana para 20 dias. E isso assim, ó, mantendo a qualidade do produto. Porque o problema não é não pegar mofo, o problema é ele continuar com a mesma textura, porque a massa ela fica quebradiça com o passar do tempo. Então tá, conseguimos aumentar isso aí. E aí depois, em março, eu tive que montar um outro projetinho que era o quê? Era uma câmera de controle de temperatura e umidade para poder manter a qualidade dos pães. E assim foi indo. Bom, depois tive que desenvolver um outro equipamento para misturar os pós que a gente usa para fazer ali. Esse aqui era a nossa linha de produtos. Ó. Hambúrguer branco, linhaça, pão francês, o branco integral, ósseo, ginger. E aqueles outros dois produtos no final, que estão em vermelho ali, eles não chegaram a ser lançados. Ou seja, eles foram desenvolvidos, estavam prontos para lançar, e aí eu disse que não, agora chega, eu vou fechar. Então, assim, ó, até parece pão de verdade, né? E eu vou dizer assim, ó, tinha uma procura muito legal. Bom, aí tá, quase 4 anos e 4 perguntas. O que deu errado? Essa é a primeira pergunta. Segunda. Segunda pergunta, o que eu poderia ter feito para evitar o fim? Terceira pergunta, o que eu vou dizer para vocês? E a última pergunta é, e o meu futuro? Então, as 4 perguntas, vamos ver então agora aqui. A primeira pergunta, né, o que deu errado? Tá? Não tem uma causa só. É que nem acidente aéreo. Quando a gente vai investigar, tem um monte de fator que aconteceu ali que culminou com a tragédia. Então, não teve uma causa, teve várias. Mas, por exemplo, uma coisa que eu detectei, mais de uma área cinza. O que é uma área cinza? Gray area. É aquela coisa que a gente não sabe muito bem como é que funciona. E nesse negócio que eu montei, tinha pelo menos 2 ou 3 áreas que não eram muito do meu conhecimento. E eu acabei me aventurando nessa empreitada aí. Outra coisa, começar com recursos muito menor que planejado. Quando eu comecei, eu fiz todo um planejamento, e aí tá, vou precisar de tanto para começar. Aí eu fui atrás de financiamento, aí eu usei o recurso do FAT. Família, amigos e outros tolos que acreditaram na gente, né? Tá, e aí foi bem legal. Só que aí o que aconteceu? Depois que eu já estava com o imóvel alugado, já tinha começado a comprar os equipamentos, um dos investidores que ia entrar com 30% descobriu que não era aquilo que ele queria da vida. Então eu comecei o negócio com 30% a menos do que planejado. Só que aí que tá, eu já tinha passado do ponto de abortar a missão e não tinha como voltar atrás. Eu disse, vou assim mesmo. E tive que adaptar. Mas foi um grande problema, começar com recurso menor. Tá? Que mais? Ameaça do momento econômico. Ano passado teve uma época assim que, principalmente depois, quando começou ali o mês de março, as vendas despencaram absurdamente. Os lojistas que compravam assim, ó, semanalmente, passaram a comprar de 2 em 2 semanas, tinha alguns que compravam uma vez por mês só. Ou seja, caiu muito, muito mesmo. Até porque assim, ó, tem pessoas que comem pão sem glúten porque é a única opção. Tem doenças, tem alergias, mas tem pessoas que comem porque é a dieta da moda. Então, quem estava fazendo a dieta da moda, descobriu que era moda e parou de fazer. E aí eu parei de vender. Simples assim, né? Bom, esse ponto é interessante, ignorar questões psicológicas e de personalidade. Isso é muito importante, que eu acho que vocês têm que pensar muito bem. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, faixa etária, vivência. Eu já fiz muita coisa na vida. E sei fazer assim, ó, de quase tudo. Só que tem muita coisa que eu não tenho o menor saco de fazer. E quando a gente vai empreender, tem muita coisa que vai ter que fazer com ou sem saco, ou vai ter que contratar alguém para fazer aquilo. Então,
tem que cuidar muito dessa questão aqui. E outra coisa aqui é a questão do desbalanceamento da diretiva número 1, né? Chegou um ponto que parou de dar prazer e também não tinha dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Quer dizer, se é para fazer coisa só por prazer, então tem que pensar melhor. Bom, pergunta 2. O que eu poderia ter feito para evitar o fim? Vamos ver. Não ter começado. É matemática, né? Quer dizer, se eu não chutar, eu não vou errar, mas era uma opção que eu não tinha como abortar. Bom, na fase inicial, eu pequei por não priorizar a comunicação. Eu contratei uma agência de comunicação, digamos assim, eu contratei errado. Por quê? Porque o dinheiro era curto e achei que ia conseguir e foi errado. E aí eles erraram toda a linha de comunicação e ali começou a entornar o caldo. Na fase final, eu tinha que ter priorizado vendas, ou seja, eu tinha que abrir mais pontos de venda. Só que eu fiquei com medo de favelizar o negócio e depois não consegui dar conta. Então eu preferi não correr esse risco, mas hoje eu vejo que foi um grande erro meu. Agora, o que eu vou dizer para vocês, né, depois de toda essa história aí? Primeiro, eu quero agradecer muito por terem vindo e ter a paciência de estar me escutando aqui, né? Mas fora isso, posso fazer um teste vocacional? Vocês se lembram da época de colégio, né? O que eu vou fazer no vestibular? De fazer teste vocacional, né? Isso é uma coisa muito importante. De novo, a questão psicológica. Ah, eu posso, eu sei, não sei o que lá. Pensa bem se é isso aí. Outra coisa. Se eu tivesse um conselho de administração. Tá? O que é o conselho de administração? O conselho de administração ele é composto por pessoas que representam os acionistas, que eles vão, digamos assim, orientar o negócio ali. Isso eu não tive essa figura. Mas, por ironia do destino, hoje eu sou consultor sênior numa empresa, que é a Ativar, que trabalha justamente essas duas áreas. Tem um grupo de psicólogos que trabalha a parte de psicológica e tem um grupo de pessoas que justamente compõem board de empresas. Mas não tinha naquela época, então, ok, não dá para chorar agora, né? E o futuro? O que vai ser do futuro? Bom, o futuro, em primeiro lugar, é redefinir a questão da diretiva número 1. Então, agora é o contrário. É primeiro o que dê dinheiro e que me dê prazer. Então, invertir aí os fatores. Mas só que, assim, ó, a vida não é só dinheiro. A vida, claro, tem que ter outras motivações. Então, hoje eu voltei a fazer aquilo que eu gosto de fazer, baseado no meu perfil psicológico. Se a gente for pensar do ponto de vista de esporte, eu sou o cara que corre 100 metros rasos. Não me convida para correr maratona. Então, é uma questão de personalidade. Eu sou movido a desafios. A minha irmã, nesse fim de semana, estava me dizendo que é muito engraçado, que eu, quando era criança, o meu maior prazer era desmontar as coisas para ver o que tinha dentro. Né? Bem coisa de engenheiro. E para mim, assim, ó, no mundo também, as empresas que eu passei, quando começa a perder a motivação pelo desconhecido, perde o encanto, e sem tesão não tem continuidade. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem também. Qual é o estilo de vocês? Tem pessoa que nasceu para ser empregado, tem pessoa que nasceu para ser empreendedor. Por exemplo, quando eu me formei, teve colegas meus que foram trabalhar, aliás, era muito engraçado, naquela época, o Jaime sabe disso, mas naquela época, assim, ó, a elétrica formava, ou era para trabalhar na CRT, ou na CE, ou alguma outra empresa, na Petrobras também, né? Hoje não, hoje já tem uma fauna bem maior. Mas tem colega meu que naquela época se formou e agora já está aposentado da CE. Quer dizer, é uma questão de personalidade. Para mim não serve isso. Então, pense o que é a personalidade de vocês antes de começar uma empreitada. E então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se precisarem de mais alguma dica de coisas a não fazer, vocês podem me ligar. Então tá, gente. Muito obrigado. Então.